O preenchimento de dados nos sistemas de informação é uma constante por parte dos utilizadores ao longo do dia de trabalho. Por isso, se não conseguir disponibilizar os meios adequados para a introdução destes mesmos dados, tem no mínimo como resultado final potenciais erros de digitação e desmotivação dos utilizadores, o que leva a uma baixa de produtividade. Ao pensar neste tipo de situações, a framework do PHCGO surge com a funcionalidade dos itens de lista dinâmicos, fazendo com que desta forma consiga criar um objeto que pode adicionar a um determinado ecrã, já populado com valores pré-definidos, para que o utilizador só tenha de escolher dessa lista o valor a colocar no campo em questão. O que não só aumenta a velocidade de preenchimento da informação, assim como minimiza os erros de digitação da mesma. Já está curioso? Então venha daí para ver como é tão simples configurar este tipo de objeto. Para começar já a tirar partido desta peça tecnológica, deve escolher na Toolbox os itens de lista dinâmicos e começar por introduzir um novo. Imagine o seguinte cenário. Necessita no ecrã de clientes disponibilizar um novo campo para que o utilizador indique qual o modo de contacto preferencial por parte do mesmo. Partindo com este desafio em mente, deve atribuir um nome identificativo ao item. Atenção, que este nome vai funcionar como se fosse o nome do campo na tabela, por isso deve obedecer a determinadas regras, como não ter caracteres especiais, acentos e espaços. Neste caso pode escrever opção 1. O campo seguinte, a ID da tabela, é muito importante, pois na prática o PHCGO vai criar uma nova tabela na base de dados Microsoft SQL Server, tendo por base o nome que aqui indicar. Assim, este também deve respeitar as regras necessárias, como não ter espaços, acentos ou caracteres especiais. Neste caso pode escrever forma CP, ou seja, forma de contato preferencial. Por fim, no campo seguinte, valor, vou fazer um pequeno parênteses para explicar o seguinte. Se desejar que este campo seja iniciado somente com um valor vazio, ou seja, em branco, não deve colocar nada no campo valor. E mais tarde será o utilizador a adicionar as opções que deseja. No entanto, se pretender que, para além das novas opções que o utilizador possa vir a criar, e entender que este campo já deve levar de base algumas opções criadas, tem então de criar tantos registros quanto as opções que pretenda disponibilizar. Neste exemplo, vai então disponibilizar opções de escolha. Assim, deve indicar qual o dado propriamente dito. Neste caso, pode colocar e-mail. Ainda tem o campo de descrição, onde poderia escrever um texto mais extenso a detalhar o objetivo deste registro. E agora sim, pode gravar. Uma nota importante. Repare que o nome da tabela foi alterado, ou seja, passou a ter um prefixo, pois como é uma tabela do utilizador, começa pela letra U, seguido do número da instalação do parceiro, que está a desenvolver o add-on, e só após o caractere underscore, ou sublinhado, é que é adicionado o nome que atribuiu há pouco à tabela. Agora, como vai necessitar de mais opções, pode aproveitar a possibilidade de duplicar o registro, e assim ainda fica mais simples de configurar os vários itens da lista. Assim, pode clicar em duplicar e no campo nome alterar este para opção 2. E o ID da tabela deve ficar o mesmo. E no campo valor pode colocar a opção como, por exemplo, telefone e pode gravar. Já agora, adicione só mais uma opção. Para isso, deve voltar a clicar em duplicar e no campo nome pode colocar opção 3. E no campo valor, digitar SMS e pode voltar novamente a gravar. Pode fechar este ecrã e ora aqui tem as 3 opções que acabou de criar. E agora deve estar a perguntar-se a si mesmo o que posso fazer com estes registros. Muito bem. Então agora deve usar a funcionalidade da framework do PHCGO, que são as extensões de ecrã. Para isso, deve começar por criar uma nova extensão e atribuir um nome à mesma. Por exemplo, forma de contacto. No campo entidade a estender, deve indicar a área onde deseja que os registros de itens de lista dinâmicos apareçam. Quer pensar um pouco e dizer qual deve ser? Isso mesmo, é a entidade dos clientes. Em seguida, pode expandir o separador de detalhes, onde vai encontrar o campo de descrição e onde pode escrever um texto longo que discrimine o propósito e o objetivo deste registro. A seguir, deve expandir agora o separador de desenho. Esta é uma área muito relevante, pois é aqui que vai definir onde deseja que o objeto associado ao item de lista dinâmica apareça no ecrã de clientes ao utilizador. Neste caso, pode escolher a zona do cabeçalho. Para isso, basta clicar no sinal mais e escolher da lista apresentada, itens de lista, no separador geral. Deve começar por atribuir um nome ao campo a criar. Mais uma vez, deve respeitar as regras de nomenclatura, pois este é o nome que vai ficar registado internamente. Assim pode dar o nome de forma CP. O campo seguinte, dedicado ao título,
Aqui sim deve digitar um texto explícito para que o utilizador possa perceber para que serve este campo. Por exemplo, pode dar o título de Forma de Contacto. Ainda tem disponível o campo Tooltip, onde pode fornecer ainda mais informação ao utilizador, dando-lhe uma explicação mais detalhada. Desta forma, o utilizador fica bem informado e esclarecido e de forma clara sobre o âmbito deste campo. Desta forma, poderia escrever algo como escolha da lista disponibilizada qual o modo preferencial de contacto para este cliente. E pode mudar para o separador estado. Aqui pode indicar, visto que para o fluxo de trabalho do cliente que vai usar este add-on é determinante o utilizador indicar como é que o cliente deseja ser contactado, vai definir este campo como obrigatório. E pode já passar para o separador dos itens de lista dinâmica, onde vai indicar o tamanho do campo. Por exemplo, face às opções disponíveis, não necessita de mais de 15 caracteres. E agora, muito importante, o campo seguinte, pois é aqui que vai indicar o ID da tabela da funcionalidade dos itens de lista dinâmicos, que está a aguardar as opções disponíveis para a lista, que irá surgir ao utilizador. E já está. Pode gravar o objeto que acabou de adicionar ao cabeçalho e, por fim, pode gravar o novo registro da funcionalidade da extensão de ecrã. E como pode observar, cá tem o novo objeto Forma de Contacto. Agora, deve adicionar todas estas peças da framework ao add-on que está a desenvolver para o seu cliente. Assim, deve ir ao menu Ações, escolher Extensões de ecrã e em seguida escolher Adiciona ao add-on. Da lista que surge, pode escolher o add-on da framework PHP Go e gravar. Deve ainda também ir adicionar as 3 opções do item de lista dinâmico. Para isso, deve entrar em cada um dos itens, por exemplo, na primeira, ir até ao menu das ações, escolher itens da lista e, por fim, escolher a opção de adicionar ao add-on, da lista de add-ons disponíveis. Deve voltar a escolher o que diz Framework PHP Go e clicar em gravar. Entretanto, já adicionei ao add-on as restantes 2 opções. Agora, resta instalar o add-on, para que este fique disponível no cliente e, por conseguinte, as funcionalidades da framework que acabou de desenvolver. Para isso, deve, no menu, no grupo Go Studio, escolher a opção Portfólio de add-ons, escolher o da framework e ir até ao menu das ações. No menu que surge, expandir o nó dos add-ons e, em seguida, escolher a opção Instala apenas este add-on. Após a aplicação reiniciar, pode ir até ao menu e expandir o grupo cliente e escolher a opção dos clientes. E pode, por exemplo, criar um novo cliente. E que fantástico! Cá tem um novo campo no cabeçalho, já com as 3 opções que previamente definiu. E claro, o utilizador pode agora criar outras. Basta começar a escrever a nova opção, por exemplo, digite presencial, e em seguida deve clicar no sinal mais que surge para gravar. E já está, já tem definido uma 4ª possibilidade de escolha. Sem dúvida que a utilização desta funcionalidade leva a um aumento da produtividade e satisfação dos utilizadores, criando ecrãs mais ricos e visualmente mais intuitivos e apelativos. PHP Go, não digite, escolha simplesmente. Experimente já este e outros exemplos no Centro de Recursos Gratuitos DevGo. Inscreva-se!